Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta manhã eu escancaro as portas do meu coração para a tua presença. Diga assim: Senhor Jesus, neste acampamento eu quero aprender a ser um imitador fiel de Cristo. Diga assim: a partir de agora, o Senhor tem toda a liberdade para tocar o meu coração, para transformar o meu coração, para dar vida ao meu coração. Diga assim: Espírito Santo de Deus, me revela nesta manhã a tua vontade, o teu querer, para onde eu devo ir, e eu irei, e eu irei, e eu irei, Espírito Santo. Com os teus braços erguidos o mais alto que você puder, você pode cantar de todo o teu coração esta verdade, oferecendo para Ele o teu coração. O primeiro dom, o meu coração, é entrega de amor. Quero ouvir a tua voz, vamos juntos, cante. O primeiro dom, o meu coração, entrega de amor. Tudo que sou pela renovação. Pode ser mais forte, erga a tua voz, cante. Tudo que sou pela renovação do meu interior, vamos. Erga os teus braços e declara essa verdade. O primeiro dom, o meu coração, mais alto. Tudo que sou pela renovação. Pode ser melhor, o primeiro dom, vamos. Primeiro dom, o meu coração, entrega de amor. Tudo que sou pela renovação. Erga os teus braços e cante o teu espírito, diga pra Ele, vai. O teu espírito me tira do conforto e me revela a tua vontade, boa, perfeita, agradável. A tua obra em mim, a tua obra em mim será conhecida. A tua mão, sou quem eu era, eu sou novo em ti. Com os teus braços erguidos, diga assim: obrigado, Espírito Santo de Deus, por esta manhã que se faz santa pela tua presença. Diga assim: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E isso é só o começo. De tudo que o Senhor tem para mim. E quem crê nisso, dê uma forte salva de palmas a Jesus. Se é para a Fraternidade São João Paulo II, tá bom. Mas se é para Jesus, você pode fazer barulho com gosto. Isso. Vamos acordar um pouquinho, isso. Amém ou misericórdia? Amém. Pode sentar aí no teu lugar, meu querido. Em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos ao acampamento da Fraternidade São João Paulo II 2026. Quem está feliz aí, faz barulho para Jesus, vai! Isso, louvado seja Deus. É um acampamento que possui como tema: sede imitadores de Cristo e de anunciar o Evangelho. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó: seja imitador de Jesus Cristo. Amém? Eu quero acolher com carinho você também que está em casa nos acompanhando através dos meios de comunicação da Canção Nova. Talvez ligou da televisão nesse sábado de manhã, nem sabe o que está acontecendo. Deixa eu te dizer uma coisa, seja muito bem-vindo ao acampamento da Fraternidade São João Paulo II aqui em Cachoeira Paulista, na Canção Nova. Se você é daqui da região, dá tempo ainda de você vir. Se você é de longe, também dá tempo. Até amanhã nós temos programação. Eu quero te estender esse convite. E você que não tem condições de vir,
acompanhe aí da tua casa, do teu trabalho, onde quer que você esteja. Vamos acolher o pessoal de casa com uma salva de palmas também, bem forte. Isso. Dá tchauzinho para a câmera aí, ó. Isso. Amém? Antes de entrar propriamente no tema dessa pregação, eu queria dizer uma coisa. Quem está comigo, levanta a sua mão direita, a outra direita. Isso. Essa aí. Pronto. Só para saber se vocês estão comigo. Deixa eu explicar como é que funciona acampamento da Fraternidade São João Paulo II aqui na Canção Nova. Existem 2 momentos que são principais para nós. Em primeiro lugar, Santa Missa. E por extensão, os momentos de adoração eucarística. Amém? Repete comigo, Santa Missa e adoração eucarística. E em segundo lugar, um momento muito importante, é a pregação da palavra de Deus. Repete comigo, pregação da palavra de Deus. Então deixa eu te ensinar uma coisa que eu aprendi com o meu fundador. Aqui na Canção Nova, quando começa uma pregação, quem está se mexendo para, senta e escuta a palavra de Deus que está sendo pregada, amém? Por isso agora que em nome de Jesus cai por terra todo tipo de distração, todo tipo de curiosidade, toda vontade de conversar com a pessoa que está do seu lado. Se existe alguma coisa que você precisa ouvir nesta manhã, esta coisa quem vai te dizer é nosso Senhor Jesus Cristo através dessa pregação, amém? Você crê nisso, sim ou não? Então dê mais uma forte salva de palmas para Jesus. Isso. Dito isto, podemos entrar na nossa pregação, e o tema que foi proposto para nós nesse primeiro momento desta manhã é: o desejo ardente de Deus é salvar esta geração. Repete assim comigo: o desejo ardente de Deus é salvar esta geração. Você crê nisso, sim ou não? Agora, para que nós possamos falar do desejo ardente de Deus de salvar esta geração, eu preciso em primeiro lugar repetir, que nós estamos em um acampamento da Fraternidade São João Paulo II, amém? O que significa que, se Deus deseja salvar esta geração, isto é, este tempo, e Deus plantou o carisma da Fraternidade São João Paulo II, neste tempo, significa que o nosso carisma possui em si uma resposta para este tempo. Eu posso dizer que o desejo ardente de Deus é salvar esta geração também através do carisma da Fraternidade São João Paulo II. Por isso eu peço licença a você para dizer que em primeiríssimo lugar, eu prego para a minha comunidade, para os meus irmãos e irmãs, para os meus leigos consagrados, mas também por aqueles que por extensão foram tocados pelo carisma da fraternidade. Quem é que já foi tocado pelo carisma da fraternidade? Levanta a mão. Então eu prego para todos vocês essa manhã, graças a Deus, né? Mas acontece que existe uma resposta para Jesus para este tempo, um desejo de salvar esta geração e um desejo ardente. Por isso eu gostaria de desenvolver essa pregação em 2 momentos. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o desejo ardente de Deus. Repete comigo, em primeiro lugar. Mas repete como quem está aqui, vai. Em primeiro lugar, o desejo ardente de Deus. Faz um 2 assim, fala: em segundo lugar, de salvar esta geração. Por isso, em primeiro lugar, vamos falar sobre o desejo ardente de Deus. Abre a tua Sagrada Escritura em Lucas capítulo 12, versículo 49. Quem trouxe a sua Bíblia, diga assim: glória a Deus. Quem não trouxe a sua Bíblia, diga assim comigo: na loja tem. Isso, e até o final do acampamento você vai arrumar a tua Bíblia, amém? Isso. Lucas 12, 49. O Evangelho nos diz assim, é o próprio Cristo que nos diz: eu vim lançar fogo à terra. E que tenho eu a desejar se ele já está aceso? Palavra da salvação. Dá um beijo apaixonado na tua Sagrada Escritura aí. Essa é uma das passagens do Evangelho que mais mexem comigo. É Jesus que está dizendo para os seus discípulos sobre um desejo que existe no coração dele. Ele diz: eu vim para colocar fogo à terra. Imagine vocês que Jesus veio e ele precisa dizer qual que é a sua missão. Neste versículo ele está dizendo: a minha missão, eu vim
para lançar fogo à terra. Pergunta assim comigo, para mim assim, irmão, que fogo é esse? Mas pergunta como quem está com vontade de descobrir. Fala assim, ó, irmão, que fogo é esse? Isso, e na Sagrada Escritura nós podemos dizer que o fogo simboliza principalmente duas coisas. Em primeiro lugar, um refinamento. O fogo é o lugar onde acontece uma espécie de purificação. Então, se Jesus está dizendo que Ele veio para colocar fogo à terra, nós podemos dizer que Ele veio para trazer uma purificação para aqueles que creem. Bata no teu peito e diga assim, eu preciso ser purificado. Isso, e por outro lado, também na Sagrada Escritura, o fogo tem um simbolismo de julgamento. Julgamento no sentido de serem lançados para o fogo aqueles que rejeitam experimentar esse fogo de purificação. Por isso digo assim, se eu não purificar o meu coração, eu corro o risco de ser rejeitado. E por isso que o grande anseio de Jesus para cada um de nós é lançar fogo à terra. Mas é interessante o que vem em seguida. Aqui nessa tradução da Ave Maria nós temos o que tenho eu a desejar se ele já está aceso. Mas em outras traduções Jesus diria algo parecido com: e como eu desejo que esse fogo já estivesse aceso. Jesus está dizendo, eu vim colocar fogo à terra, mas o meu desejo é que quando eu chegar para colocar fogo à terra, é que este fogo já estivesse aceso, já estivesse ardendo no coração daqueles que creem. Quando Jesus fala que gostaria que este fogo estivesse aceso, Ele está falando que existe uma urgência para que esse fogo esteja aceso. E dizer que isso é urgente, significa que a demora causa sofrimento. O grande desejo de Deus é incendiar esta terra com o fogo do seu conhecimento, o fogo do conhecimento de Deus, e causa dor no coração de Deus, ter que esperar até que esse fogo esteja aceso. Quem é que já experimentou o fogo do Espírito Santo de Deus? Levante a mão. Isso. Pode abaixar a tua mão, agora você não vai levantar a mão, mas você vai responder no teu coração. E quem aqui, este fogo ainda está ardendo no teu coração? Porque Jesus está dizendo no Evangelho que Ele gostaria muito, urgentemente, a ponto de causar dor no teu coração, no seu coração, se o fogo não estiver aceso no teu coração. Olha para quem está do seu lado e diga assim, você não sai desse acampamento sem ser incendiado por Jesus. Amém? Acontece que essa demora e esse anseio do coração de Deus de colocar fogo no mundo não é simplesmente uma impaciência, como alguém que está desesperado para que aconteça, como alguém que tem pressa e não sabe respeitar os teus processos, não. Mas é um anseio que significa zelo. E não sei se você entende o que é zelo, mas quando eu falo dessa ânsia e dessa impaciência de Deus, como eu gostaria que essa geração estivesse incendiada, como eu gostaria que essa geração fosse uma geração que pegasse fogo por Deus. É o grande zelo que Deus tem de cuidar daquilo que é sagrado. E não sei se você sabe, mas Jesus te trouxe nesse acampamento apenas para lembrar que o teu coração é sagrado. E para pensar um segundo. O teu coração é tão sagrado, tão sagrado, tão sagrado, que Jesus destinou o teu coração a ficar com Ele por toda a eternidade. Que Jesus destinou o teu coração para morar dentro dele por toda a eternidade. E por isso que Ele tem zelo pelo teu coração. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. Porque o Senhor vosso Deus é um fogo devorador, um Deus zeloso. E quando eu penso em zelo, eu penso em um cuidado que não tira os olhos. Já viu uma mãe preocupada com seu filho, sim ou não? Sabe quando a mãe sai correndo e o filho fica assim? A mãe sai correndo não, né? Quando o filho sai correndo e a mãe fica assim, ó, acompanhando o filho com os olhos para ver o que vai acontecer. Assim acontece e assim é o zelo de Deus conosco. É o zelo que, independente de para onde você caminha, os olhos de Deus vão atrás de você. Será que vocês conhecem aquela música assim, ó?
Mesmo com tantos erros que eu cometi, o teu olhar jamais se afastou de mim. Para. Independente dos erros que você cometeu e de para onde você vai, o olhar de Jesus ciumento, porque zelo e ciúme na Sagrada Escritura tem mais ou menos o mesmo significado. O olhar de Jesus ciumento, zeloso, vai atrás de você por um único propósito, porque Ele quer salvar o teu coração. Independente, filho, se você chegou aqui nesta manhã perdido no pecado, largado e entregue às traças, ou se você chegou aqui com um desejo de inflamar ainda mais o teu coração, o desejo de Deus é trazer você ainda mais para perto, para garantir para você a salvação. Olha para quem está do seu lado e diga assim: não sei se você está entendendo, mas Deus está desesperado por você. Amém? A palavra de Deus também nos diz em Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6, que o amor é forte como a morte, e o ciúme, ou o zelo de Deus, é violento como o Sheol. Conseguem perceber o fogo? Eu vim colocar fogo à terra. Eu vim incendiar o coração dos meus filhos, e como gostaria que já estivesse aceso. Por isso eu repito, o desejo ardente de Deus é salvar o seu povo. E quando eu digo isso, presta muita atenção, filho. Quem está comigo, levanta a sua mão direita. Isso, pode abaixar a tua mão. Quando eu digo que o desejo ardente de Deus é salvar o seu povo, eu quero dizer que é todo o seu povo. Nós não podemos ter uma pretensão de dizer assim: ah não, sabe o que é? É que eu sou católico, batizado, crismado, com primeira comunhão e tudo. Eu sou um consagrado, eu sou um padre da igreja. E por isso o desejo de Deus é me salvar, porque eu sou o eleito, porque eu sou o santo, porque Deus me ama mais do que todo mundo. Não. O desejo de Deus é salvar o seu povo. Eu me recordo da oração de Jesus, naquela oração sacerdotal onde Ele diz: Ele não deseja que nenhum daqueles que o Pai o confiou se percam. Sabe o que é nenhum, filho? É aquela pessoa da tua casa que você gostaria que estivesse aqui, e talvez por alguma razão não veio. Deus deseja salvar esse também dentro da tua casa. É aquela pessoa, talvez do teu grupo de jovens, talvez da tua igreja, aquela pessoa que o Senhor te confiou para você pastorear, para você discipular, e talvez há muito tempo você já nem se importa mais, ou você já perdeu a esperança de que aquela pessoa poderia ser salva. Mas o Senhor está te recordando nessa manhã: eu desejo ardentemente salvar o meu povo. Eu desejo a ponto de que a demora de salvar o meu povo causa dor no meu coração. Quando eu vejo um filho fugindo de mim, eu fico como uma mãe que fica olhando e procurando e dizendo: não, não, por aí não, volta para cá. Assim Deus persegue o nosso coração. E eu repito, não é apenas o povo que está aqui, mas o povo que está distante. O desejo de Deus não é salvar o povo batizado apenas, mas o desejo de Deus é salvar o povo que não é batizado. O desejo de Deus não é apenas salvar o batizado que vive a sua fé, mas o batizado que esqueceu o que significa ser batizado. O desejo de Deus, filhos, e nós na Fraternidade São João Paulo II, nós compreendemos isso, é salvar a todos. E por isso que venham bêbados, prostitutas, drogados, aqueles que são excluídos pela sociedade, os considerados loucos, aqueles que ninguém mais quer. Um dia nós fizemos essa oração, e Jesus escutou nossa oração, a começar pelo convento, né? No convento não pode entrar ninguém que é muito normal, né? Tem que ser meio xarope. E gente pecadora, gente que não presta. E eu vou dizer, o carisma da Fraternidade São João Paulo II é destinado sobretudo para gente que não presta, a começar por nós que somos irmãos, a começar por nós que somos religiosos, né? Vou falar do fundador não, porque, né, vai que ele não gosta, né?
Mas o Padre nos ensinou que nós somos frutos da misericórdia de Deus. É por isso que um religioso, um leigo consagrado da Fraternidade São João Paulo II, todos os dias de manhã reza: Senhor, que nos escolhestes, não por nossos méritos, mas por vossa infinita misericórdia, porque nós não somos merecedores de nada. E que honra, que privilégio, saber que Deus é apaixonado pelo meu coração a tal ponto que insiste em mim. Eu quero que essa palavra entre no teu coração, filho. Deus é apaixonado pelo teu coração a tal ponto que insiste em você. Mas Padre, eu não tenho jeito. Tem sim. Enquanto Deus estiver insistindo em você, e Deus insiste em você, até que esteja garantida a tua salvação, então você tem jeito. E é por isso que Santa Faustina diz: quando você começar a duvidar do que você pode fazer por Deus, nunca duvide daquilo que Deus pode fazer por você e em você. Olha para quem está do seu lado e diga assim: eu acredito em você. Diga assim: eu acredito na tua santidade, meu irmão. Olha para quem está do outro lado e diga assim: ó, eu acredito na tua santidade. Isso, olha aqui para mim um segundo. Isso aqui não estava preparado não, mas o Espírito Santo está inspirando, eu vou dizer. Nós estamos muito acostumados na nossa igreja a um tal de falar mal de um, a um tal de falar mal de outro. Você abre a tua rede social e parece uma eterna degladiação de pessoas que se odeiam e que falam mal uma das outras, e inclusive dos próprios cristãos, inclusive dos próprios católicos. E por essa razão nós deixamos de acreditar na santidade. E sabe o que é pior? Não só deixamos de acreditar na nossa santidade, como deixamos de acreditar na santidade dos nossos irmãos e irmãs. E eu posso dizer uma coisa para vocês, eu sempre digo isso publicamente, eu repito. Eu acredito na santidade das pessoas. Eu posso dizer para vocês que eu nunca conheci ninguém que buscasse a santidade tanto quanto os meus irmãos e irmãs que estão comigo no convento. Não conheço. Porque eles, eu vejo 1 quilo de sal que eles comem todos os dias. A savana que eles têm que matar, não é nem o leão, né? Mas é uma savana que eles têm que matar todos os dias para tentarem ser mais de Deus. Crucificando a carne todos os dias para ser mais de Deus. Nós precisamos voltar a acreditar na santidade dos nossos irmãos e irmãs. Porque se nós não acreditamos na santidade dos nossos irmãos e irmãs, nós estamos querendo dizer que o Espírito Santo é incapaz de fazer santos. Parece que o Espírito Santo até fez santos, mas fez lá atrás, né? Quem sabe São João foi um grande santo, São Paulo foi um grande santo, São Pedro foi um grande santo. Por que não os padres da igreja, né? Santo Irineu de Lyon, São Policarpo de Esmirna, São Leão Magno, foram grandes santos. São Bernardo, depois na frente Santo Agostinho, depois São Tomás de Aquino, São Domingos, São Francisco de Assis, grandes santos. Mas parece que com o tempo, sabe o que é? O Espírito Santo foi gastando tudo e deixou de querer fazer santos. Isso não é verdade. Isso é uma mentira diabólica que entrou no pensamento da nossa igreja. O Espírito Santo continua fazendo santos hoje. E eu acredito que no meio de nós tem pessoas que hoje vão se decidir a ponto de buscar santidade de altar. Santidade de serem canonizados, dos nossos filhos, dos nossos netos estarem venerando futuramente em devoção santos que se levantaram no acampamento e através do carisma da Fraternidade São João Paulo II. Porque se não fosse assim, Deus não teria levantado este carisma para esta igreja. Mas se Deus levantou, é porque Ele quer suscitar santos em nosso meio. E se você quer isso, dê uma forte salva de palmas a Jesus, porque Ele merece. E aplauda o teu irmão que está do seu lado aí, em quem você acredita na santidade dele. E agora nós vamos para a segunda metade dessa pregação, porque, para pensar aqui comigo. Deus deseja colocar fogo na terra, sim ou não? Deus deseja ardentemente salvar, sim ou não? Mas o tema dessa pregação é que o Senhor deseja ardentemente salvar esta geração. Eu faço uma pergunta. Quando o Senhor olha para essa geração, o que Ele vê? Olha para quem está do seu lado e pergunta: o que o Senhor vê nessa geração, hein? Abra a tua Sagrada Escritura em Mateus capítulo 11, versículos 16 e 17. Quem está comigo, levante sua mão direita. Pode abaixar. Mas Mateus capítulo 11, versículo 16.
A quem hei de comparar esta geração de Jesus? É semelhante a meninos sentados nas praças que gritam aos seus companheiros: tocamos a flauta e não dançais. Cantamos uma lamentação e não chorais. Perceberam com que Jesus compara essa geração? Eu vou repetir. É semelhante a meninos sentados nas praças que gritam aos seus companheiros: tocamos flauta e não dançais. Cantamos uma lamentação e não chorais. Talvez você pense: padre, mas é a geração de Jesus. Sim, mas por consequência é também a nossa. E ao que Jesus compara essa geração? Essa geração é semelhante a crianças que não reagem. É como se fosse uma geração apática, uma geração indiferente. Sabe o que é? É uma geração que não vibra mais, é uma geração que não é mais empolgada. Eu lembro, e desculpa ficar aqui de saudosismo, eu não quero que isso seja uma pregação nostálgica, parecendo os nossos pais, os nossos avós que diziam: nossa, mas no meu tempo não era assim, né? Só que eu percebi que eu estou ficando velho, porque eu começo a pensar assim também, né? No tempo que eu tinha cabelo, era diferente, né? Minha barba não era tão branca e era diferente. Mas eu me lembro do tempo, há 15 anos atrás, quando eu me converti, e nós tínhamos uns meninos lá na paróquia Santo Antônio, de Padre Ailton era pároco, e a gente era meio maluco assim. A gente se juntava com tanto desejo de ser de Deus, a gente falava assim: olha, vamos lá para São Judas se confessar? A gente vamos, mas não vamos normal não. A gente vai pegar uma imagem de Nossa Senhora mais ou menos do tamanho dessa que tem aqui. Era um pouquinho coisa menor do que essa aqui. A gente revezava para cada um levar. E a gente ia com um terço que a ponta do terço... Deixa eu pegar meu terço para vocês terem ideia. Esse aqui é um terço normal, sim ou não? Mas a cruz do nosso terço era a cruz de parede. É sério, era tipo um palmo de cruz. E as bolinhas do terço era cada azeitona assim, ó. E a gente ia no meio da rua rezando o terço, indo a pé da Santo Antônio até São Judas. E eu me lembro que dava um rosário e 2 terços, ou seja, 6 terços de tempo a gente rezando. E no meio da rua a gente rezando Ave Maria, cheia de graça. E passava no meio do viaduto ali da 23, ali da Washington Luiz, perto da Perpétuo Socorro. A gente passava ali na beiradinha, o caminhão passando do lado. E a gente, Ave Maria, cheia de graça. E íamos testemunhando a nossa fé. E no meio do caminho tinha pessoas que choravam, se emocionavam com a gente. E a gente ia rezando, ia feito maluco, querendo evangelizar no meio da rua. A gente parava para rezar de madrugada. Começava a estudar catecismo da Igreja Católica de madrugada. Gente, loucura. Mas tudo isso porque nós éramos sedentos por Deus. E nós queríamos mais e mais e mais e mais. E esse grupo de moleques se juntou. E no dia 19 de março de 2014, iniciou a Fraternidade São João Paulo II. Mas porque existia ardor no nosso coração. Mas infelizmente, eu olho muitas vezes para essa geração, para este nosso tempo de 2026, e eu vejo que são como crianças que não reagem. Não choram, mas também não riem. Não se empolgam, mas também não ficam tristes. É uma completa apatia. Eu estou bem do jeito que eu estou. Eu vou para a missa de domingo, eu sirvo, eu estou acostumado, eu faço isso mesmo. A minha vida é essa. Eu vou lá, sirvo no altar e está tudo bem. Eu vou lá, participo do grupo, volto para casa, a mesma coisa e está tudo bem. Eu vou lá, rezo um tercinho, leio meio capítulo de Bíblia e está tudo bem. E parece que a gente se conformou. Nós nos tornamos uma geração apática. Nós nos tornamos uma geração de tão facilitada pela tecnologia, nos tornamos uma geração anestesiada. E anestesiada porque nada mais brilha aos nossos olhos. E infelizmente, nem mesmo Jesus. Parece que nada mais, filho, é capaz de te convencer que você pode sair desta apatia. Nem mesmo Jesus. De tão indiferente que se tornou nossa geração. Mas é claro que a vida ia se tornar sem graça, porque se nós olharmos para essa geração, é uma geração muito tecnológica. E sendo tecnológica, a vida naturalmente se torna entediante. E eu vou dar um exemplo. Eu não sei se você está acostumado a esse movimento aqui, ó.
Esse aqui eu vou salvar. Olha, receita. Deixa eu salvar aqui. Eu nunca vou fazer na vida, mas deixa eu salvar. Nossa, olha essa camiseta chique, hein? Nunca vou comprar, mas eu vou salvar. E é claro que de tanta injeção de dopamina, quando você trava a tela do celular, você coloca no bolso, o que você olha em volta? A chatice da vida real. Aonde quando você está conversando com uma pessoa chata, você não pode olhar para ela e fazer assim, ó. Ela vai continuar ali na tua frente, entendeu? Quando a pregação tá chata, você não consegue ir lá e apertar o botãozinho de um X e ir para 1,5, e ir para 2 e falar, vamos acelerar e vamos terminar isso aí logo, irmão Samuel, porque eu estou com pressa, vai direto ao fim, chega onde você tem que chegar. E é por isso que a vida se torna entediante. E se nós lembrarmos do começo dessa pregação, do desejo ardente de Deus de salvar esta geração, nós somos uma geração que consideramos a nossa geração chata. E quem vai se comprometer com uma geração chata? Quem vai se comprometer com pessoas chatas? Quem vai se comprometer em sentar com uma pessoa chata, com problemas chatos, que tem dificuldade chata, de ser uma pessoa um pouco mais legal? Ninguém vai querer se comprometer com isso. E por isso que as pessoas à nossa volta estão morrendo, e nós temos que bater no peito e dizer, a culpa é minha. A culpa é minha que essas pessoas estão morrendo. A culpa é minha, porque enquanto elas morrem, eu estou muito preocupado em ficar gastando o meu tempo com o dia inteiro. Porque enquanto elas morrem, eu estou muito mais preocupado em bloquear ela da vida real, assim como eu bloqueio da vida virtual, porque eu me adaptei a ser assim. Nós perdemos o desejo, filhos, de estar com pessoas difíceis para torná-las mais santas. Nós perdemos o desejo de sentar com uma pessoa e nos preocuparmos com o problema dela, sabe? Nós perdemos o desejo ardente que nasce no coração de Deus, mas que também deveria existir no coração do cristão, de ir atrás das pessoas para salvar. Meu Deus, eu penso a tristeza do coração de Deus que olha para essa terra e diz, como eu desejei colocar fogo à terra, e desejaria mais ainda, a ponto de doer essa demora, que estivesse aceso. Eu fico pensando, isso não está na escritura, mas é minha interpretação. Eu fico pensando, Jesus olhando para isso e dizendo, mas ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda, ninguém se move. Essa geração apática não se move para salvar a sua própria geração. É muito fácil você sentar no banco da cadeira e começar a criticar os teus irmãos, enquanto você não coloca a mão na massa. Mas acontece que esse desejo ardente de Deus, de salvar essa geração, este avivamento ao qual nós esperamos, tem um preço. Só que nós estamos indiferentes, somos como crianças que tocam lamentação, a gente não chora. E quando cantam, nós não dançamos, estamos indiferentes, estamos anestesiados. E sabe qual que é o problema? Nós aplicamos tudo isso ao Evangelho. E nós ficamos esperando do Evangelho algo que me cause um arrepio. Porque sabe o que é, padre? No começo até era legal, sabe? Eu ia para os encontros, eu me sentia avivado, o meu coração ardia, sabe? Eu me sentia feliz, as pessoas me amavam, e era legal porque todo mundo queria estar perto de mim, e eu queria estar perto das pessoas. Acontece que foi passando o tempo, e eu experimentei uma frustração na minha comunidade. Eu experimentei uma frustração na minha paróquia. Eu experimentei uma frustração no meu grupo de jovens. Ai, não querem mais o meu serviço. E nós chegamos a um ponto onde parece que se o Evangelho não nos oferece mais uma novidade, ele perdeu a graça. Tem uma música da fraternidade, depois nós vamos rezar, um pouquinho antes da adoração, que fala sobre isso, que o tempo passa. E quando o tempo passa, muita gente vai ficando no caminho porque está à espera de novidades. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos que parar de esperar novidades. Nós temos que parar de ficar esperando da parte de Deus coisas que já foram dadas.
Seria injusto com Deus nós ficarmos esperando sempre algo diferente, sabe? Algo que me arrepie, algo que ferva o meu coração. Meu Deus, o que Deus tinha para nos dar já nos foi dado, e nos foi dado na cruz todo o presente, todo o amor, toda a redenção, toda a salvação, todo o Espírito Santo que nós precisamos para caminhar e para sermos fiéis. Está dado, filho. Está dado. Mas parece que nós estamos esperando uma novidade, filho. Sabe qual que é a novidade? A novidade já está dada, e a novidade chama-se Evangelho. Boa notícia, boa nova. Esta é a novidade que nós temos que portar. Esta é a novidade que nós temos que nos empolgar. Meu Deus do céu, eu amo ver uma pessoa que ainda prega o Evangelho com entusiasmo. Eu gosto da pregação do Moisés Rocha, né? Porque ele sai andando, ele bate no ambão com a toalha dele, ele joga a toalha na gente, ele balança aquele cabelo dele para o lado assim. É empolgação pelo Evangelho, é entusiasmo pelo Evangelho. E eu acho isso lindo. Nós precisamos manter isso, e isso não é mantido, filho, pelos ventos das novidades. Eu fico imaginando Moisés quando chega em casa, a vida dele é normal. O padre Roger que prega com tanta unção, tanta autoridade. O padre Ailton que faz as homilias, capaz de arrebatar o nosso coração. Chega em casa, tem que aguentar a gente. Né? O padre Ailton, ao longo desses 12 anos, não foi movido pelos ventos das novidades. A novidade que nós tínhamos é a mesma do começo, é o que ele promete para nós até hoje. Para o irmão que vai entrar hoje na Fraternidade João Paulo II, ele promete a mesma coisa. Nós temos Jesus Eucarístico, o pobre e a Virgem Maria. E é isso. Se você quer novidade, filho, sei lá eu, vai ver uma série da Netflix, no próximo episódio vai ter algo mais legal. Você quer novidade, vai ver um dorama. Vai ver aquelas coisas lá, né? Aqueles romances lindos, maravilhosos. Próximo capítulo vem algo melhor. Mas a novidade que nós portamos é a novidade do Evangelho. Às vezes a monotonia da novidade. Eu acordo de manhã, eu sei que vai ser uma mesma rotina. Mas no meu coração arde o desejo de viver a mesma novidade do Evangelho. De viver esta realidade aqui, esta novidade. Só que qual que é o resultado de tudo isso? De sermos fruto dessa geração? É que somos uma geração frágil. Não suportamos o peso de não termos novidades. Não suportamos o peso de termos que aturar uma mesma pessoa difícil o resto da vida. E o que nós fazemos? Colocamos culpa na comunidade. Não sou eu, é a comunidade. Não sou eu, é a igreja católica. Eu fui ferido na igreja católica. Não sou eu que não aprendi a forjar o meu coração no fogo que Jesus deseja colocar a essa terra. Mas a culpa é sempre do outro. Filho, o entusiasmo que será mantido no teu coração é o entusiasmo suscitado pelo Espírito Santo de Deus e não pelo fogo das novidades. O único que pode fazer nova todas as coisas, segundo a palavra de Deus, é o próprio Deus. Eis que faço nova todas as coisas. E é por isso que ao longo de 12 anos, pessoas pecadoras como nós, ainda estamos aqui. É a música, eu não vou adiantar não, mas é a música que nós vamos cantar no final também, né? O que sobrou? Um dia eu estava numa adoração e nós estávamos rezando por aquilo, por esses longos de 12 anos, e rezando e agradecendo a Jesus. Senhor, obrigado pelo carisma, obrigado pelos irmãos, pelas irmãs, obrigado pelas obras de apostolado, obrigado pelos destinatários do nosso carisma, obrigado pelos padres que passaram no nosso carisma. E a gente lá, xarabaçoura, canta lá. Glória a Deus, aleluia, aquela adoração, pau quebrando. E de repente o Espírito Santo soprou no meu coração. O que ainda existe em você? Ao longo desses 12 anos, o que sobrou do Samuel que era maluco e queria testemunhar a sua fé no meio de todo mundo, andando com uma imagem de Nossa Senhora no braço do seu tamanho, no meio da rua, gritando Ave Maria, sendo xingado por protestante? O que sobrou? E às vezes, filho, o tempo desgasta a nossa caminhada.
E quando nós fazemos um exame de consciência sincero, sabe o que sobrou? Às vezes uma vida frouxa. Uma vida em Deus frouxa. Esquecemos que o propósito de nossa vida é vivermos para agradar o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos perdemos. Nos perdemos em nós mesmos, nos nossos propósitos, nas nossas prioridades. Olha para quem está do seu lado e diga assim: qual que é a tua prioridade hoje? Olha assim, você tem força para seguir além? Quem é que deseja? Dê uma salva de palmas para Jesus, bem forte. Eu ia dizendo para vocês que o resultado de tudo isso é uma geração frágil, mas deixa eu te contar uma novidade. O evangelho exige violência. Sabe a passagem que nós lemos agora? Onde Jesus diz: a quem hei de comparar essa geração? Volta 4 versículos aí. Versículo 12. Desde a época de João Batista até o presente, ou seja, desde a geração de João Batista até esta geração que Deus deseja salvar ardentemente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. E é por isso que o desejo ardente de Deus é tornar essa geração, que a princípio é frágil, em uma geração forte, capaz de viver o evangelho e capaz de pagar o preço pelo evangelho. Porque o evangelho não é algo confortável. O evangelho exige violência. Eu me recordo de um dia, desculpa, eu vou partilhar um pouquinho da minha vida pessoal aqui, posso? Sim ou não? Quem está comigo levanta a sua mão esquerda. Agora sim. Certa vez eu estava, é um testemunho bem pessoal, tá? Tem gente que pode me achar louco, meio bitolado, padre, me perdoa se for bitolagem, tá? Mas veio do meu coração. Um dia eu estava na academia, porque eu comecei a fazer por causa da minha cabeça doida, né? Faz bem pra minha cabeça. É uma hora ali onde eu estou com peso querendo me esmagar, que eu não estou pensando em problema nenhum. E eu lembro que no dia eu estava treinando o ombro, né? E começou a doer muito meu ombro. E aí eu via um cara com uma camiseta assim, né? Sem dor, sem ganho. Aí eu, vamos lá, sem dor, sem ganho. Né? E eu olhava aquilo, me inspirava, eu falei, caramba. E eu via um rapaz treinando, ele começou a treinar um negócio, ele puxava aquela corda, achei que ele queria arrebentar o aparelho, não fazer exercício. Ele e rosnava, e gritava, e pingava de suor, e limpava a cabeça, igual Moisés Rocha, jogava a toalha no chão assim, e gritava. E eu, rapaz, né, que vontade de fazer academia é essa, né? Se eu tivesse um pingo desse empenho, eu estava feliz, né? E aí eu fazendo o meu exercíciozinho de ombro, e começou a doer muito, e eu tinha que fazer 10 repetições, aí estava na sexta, eu falei, acho que eu não aguento mais. Aí eu lembrei do rapaz, eu falei, não. Quê? O cara nem tem o poder do Espírito Santo e está lá fazendo 25 repetições, quebrando a máquina, eu vou fazer 10. Aí deu 7, 8, ai. Não vou aguentar 10, né? Aí a 9 veio assim já. 10. A hora que eu terminei, eu falei, ufa, consegui, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque de repente veio no meu coração, eu repito, não sei se é bitolagem ou não, tá? Mas veio no meu coração. O Senhor dizia exatamente assim: o pastoreio exige ombros fortes para carregar as ovelhas. Me veio muito forte no meu coração isso. O pastoreio exige ombros fortes para carregar as ovelhas. E o Senhor não estava falando de que nós precisamos fazer academia para carregar as ovelhas. O Senhor estava falando de que o cuidado com as almas e o desejo que nós compartilhamos com Deus de salvar esta geração exige ombros fortes. Nós precisamos treinar o ombro da nossa vida espiritual para podermos carregar as ovelhas nas nossas costas. Quem dera se nós fizéssemos para Deus o esforço que essa galera aí faz para a academia. Nós teríamos ombros fortes, capazes de suportarmos as almas. Mas não. A hora que começa a doer no sexto, a gente quer saber, tá doendo.
solta no chão e esquece. Quando a alma que está do seu lado, caminhando com você, começa a pesar para você, você larga no chão e fala, esquece, não vale mais a pena, está dando muito trabalho, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu não quero mais isso, eu não dei minha vida para Deus para isso, deu a tua vida para isso sim. Nós precisamos nos tornar como o bom pastor, dispostos a darmos a vida pelas ovelhas, porque o pastoreio exige ombros fortes para carregar as ovelhas, e porque o evangelho exige isso. E eu quero concluir essa pregação, olha para quem está do seu lado e diga assim, está acabando, fique em paz. Volta a tua Sagrada Escritura em Lucas capítulo 12, versículo 49. Vamos ler de novo. Eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar se ele já está aceso? Eu faço uma pergunta. Por que Jesus não lançou já fogo à terra de uma vez e ficou esperando alguma coisa? Eu vim lançar fogo à terra e desejaria que estivesse aceso. Então por que não lançou? Está esperando o que para estar aceso? E aí o versículo seguinte diz: mas devo ser batizado num batismo, e quanto anseio, até que ele se cumpra. Jesus está falando que para lançar fogo à terra, ele deve antes ser batizado por um batismo. Que batismo que é esse? É o batismo da cruz, é o batismo da paixão, é o batismo da sua morte na cruz, é o batismo que era o preço que Jesus teve que pagar para lançar fogo à terra. Eu faço uma pergunta, qual que é o preço de lançar fogo à terra? O preço de lançar fogo à terra é estar crucificado com Cristo, é sermos batizados com Cristo, é estarmos mortos com Cristo, é oferecermos a nossa vida em sacrifício por amor a Cristo. Esse é o preço de lançar fogo à terra. É muito bonito e muito fácil nós falarmos de avivamento, mas acontece que nós esquecemos que a cruz precede o Pentecostes. A cruz vem antes, e quem não está crucificado e não morre com Jesus e vai para junto do Pai, não pode enviar o Espírito Santo. Somos uma geração que queremos avivamento sem pagar o preço. Somos uma geração que desejamos arder de amor por Deus. E esquecemos que existe um preço a ser pago para arder de amor por Deus. Eu faço uma pergunta. Qual que é o batismo que você precisa ser batizado? Qual que é a cruz que você precisa estar pregado para viver um genuíno avivamento para essa geração? Para oferecer um genuíno avivamento para essa geração. Eu não quero que saia... Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem é que está disposto a oferecer o preço, pagar um preço mesmo para esse avivamento? Levanta a mão e diga eu bem alto. Misericórdia, está todo mundo morrendo. Vamos tentar de novo. Quem está disposto, levanta a mão e diga eu bem alto. Pode baixar a tua mão. Mas o meu sincero desejo, gente, de verdade, assim, do fundo do meu coração, eu não quero que saia dessa pregação pessoas muito animadas, porque o ânimo passa. Eu não quero que saia daqui pessoas entusiasmadas, porque o entusiasmo passa. Eu quero que saiam daqui pessoas crucificadas, porque se estivermos crucificados junto com Jesus, é a garantia que mesmo que doa, estaremos presos. Cara, eu não sou exemplo para ninguém, mas eu sei que eu não vou voltar mais atrás, porque eu já estou crucificado. Eu não curso para cima para não cair na cabeça, né? Eu sei da minha fraqueza. Mas eu não quero mais voltar atrás, porque um dia eu já fui, já não existe mais homem velho, já foi, já morreu. Eu não quero mais voltar atrás. Eu não quero voltar a ser quem eu era antes. Mas eu repito, o tempo passa. E o que é que fica em nosso coração? Repito, não quero que saiam daqui deste lugar pessoas animadas, pessoas empolgadas. Quero que saiam deste lugar pessoas crucificadas e dispostas a pagarem um preço para o avivamento dessa geração. Pense em uma pessoa aí que precisa ser avivada. Feche os teus olhos por um segundo e pense em alguém. Da tua casa, da tua família, da tua paróquia, da tua comunidade. Sei lá, talvez de dentro da tua casa.
Alguém que precisa ser avivado, voltar a ter vida. Alguém que precisa voltar a arder com o fogo do Espírito Santo. Pense em alguém aí. Eu volto a dizer que o tempo passa e com o tempo vai a nossa empolgação. Os nossos primeiros propósitos parecem que se perdem. Vamos esquecendo de ser de Deus no meio do caminho. Mas o desejo ardente de Deus é salvar essa geração. O desejo ardente de Deus é que se levante nesta manhã pessoas que não se esqueceram do seu propósito, pessoas que não se esqueceram da sua causa, do seu motivo, da razão pela qual você permanece até hoje ainda, filho. Quem foi que ficou no meio do caminho da tua caminhada? Quem foi que ficou para trás? Pessoas mais santas do que nós, pessoas mais virtuosas do que nós, pessoas que rezavam mais do que nós, pessoas que tinham mais dons do que nós. E por que é que nós ficamos? O que ainda existe em você e no teu coração? Feche os teus olhos por um instante e faça dessa canção a tua oração. O tempo levou muitos que estavam por aqui, promessas feitas em vão para ti, não se sustentam mais. O que aconteceu com o amor que ardia até então? Se o tempo levou, não foi decisão, mas o que ficou. Temo que o tempo leve o que ficou, pois eu não confio no meu fraco amor, mas vou permanecer, doa ao que doer, pois ainda existe em mim, ainda existe fogo, ainda existe paixão, ainda existe zelo, ainda existe uma razão, ainda existem olhos que brilham, desejando morar em teu coração. Ainda existe uma e a mesma decisão. Ainda existe fogo, ainda existe paixão, ainda existe zelo, ainda existe zelo, ainda existe uma razão, ainda existem olhos que brilham, desejando morar em teu coração. Ainda existe uma e a mesma decisão. Oh. Você que deseja isso, vai ficando em pé neste momento. Pode ficar em pé. O Senhor está te chamando, e esse chamado exige de nós uma postura, exige de nós uma resposta. E nós precisamos desta manhã nos comprometermos com Deus. Por isso, feche os teus olhos, erga os teus braços mais alto que você puder. Feche os teus olhos mesmo, você e Jesus, filho. Esquece o Padre. Erga os teus braços, repita assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Pode ser mais forte: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta manhã, eu quero me comprometer. Com o teu evangelho. Com a tua palavra. Com o teu desejo ardente. De colocar fogo.
nesta geração, com o teu desejo ardente, de salvar esta geração. Diga assim: conta comigo, Deus. 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 Eu convido você a cantar essa canção do começo na certeza de que o Senhor tem nos sustentado. Você que sabe, cante. O tempo levou. O tempo levou. Muitos que passaram por aqui. Muitos que estavam por aqui. Promessas feitas em vão. Promessas feitas em vão para ti. Não se sustentam mais. Não se sustentam mais. O que aconteceu com o amor que ardia até então? Se o tempo levou, não foi decisão. Mas o que ficou? Mas o que ficou? Erga os seus braços e cante. Temo que o tempo leve o que ficou. Temo que o tempo leve o que ficou. Pois eu não confio no seu poder. Pois eu não confio no meu fraco amor. Mas vou permanecer. Mas vou permanecer. Dou ao que doer. Dou ao que doer. Pois ainda existe em mim. Pois ainda existe. Ergue os seus braços, ainda existe. Ainda existe fogo. Ainda existe paixão. Ainda existe paixão. Ainda existe zelo. Ainda existe zelo. Ainda existe uma razão. Ainda existe uma razão. Ainda existem olhos que brilham. Ainda existem olhos que brilham. Desejando morar em teu coração. Desejando morar em teu coração. Ainda existe uma e a Ainda mesma. existe uma e a mesma. Ainda existe fogo, ainda existe paixão. Vamos! Ainda existe fogo. Ainda existe paixão. Ainda existe zelo. Ainda existe zelo. Ainda existe uma razão. Ainda existe uma razão. Ainda existem olhos que brilham. Desejando morar em teu coração. Ainda existe uma e a mesma decisão. Filho, quantas vezes nós tivemos outros olhares e outros amores que quiseram nos afastar de Deus, mas hoje a nossa decisão é permanecer no Senhor. Cante assim: outros olhares e outros amores vêm pra me tirar de ti. Mas tua beleza é o que mantém meus pés aqui. É o que mantém meus pés aqui. Outros olhares e outros amores, é só isso. Outros olhares e outros amores vêm pra me tirar de ti. Pra me tirar de ti. Mas tua beleza é o que mantém meus pés aqui. Vamos nisso. Mas tua beleza é o que mantém meus pés. Você pode erguer os seus braços e cantar: outros olhares e outros amores. Outros olhares e outros amores vêm pra me tirar de ti. Pra me tirar de ti. Mas tua beleza é o que mantém meus pés aqui. Mas tua beleza é o que mantém meus pés. Mais uma vez, outros olhares e outros amores vêm pra me tirar de ti. Outros olhares e outros amores vêm pra me tirar de ti. Mas tua beleza é o que mantém meus pés aqui. Mas tua beleza é o que mantém meus pés. Ainda
existe fogo, diga. Ainda existe fogo. Ainda existe paixão. Ainda existe paixão. Ainda existe zelo. Ainda existe zelo. Ainda existe uma razão. Ainda existe uma razão. Ainda existem olhos que brilham. Ainda existem olhos que desejando brilham. morar em teu coração. Desejando morar em teu coração. Ainda existe uma e a mesma decisão. Ainda existe uma. Vamos mais forte dos teus braços. A geração avivada, ainda existe fogo, diga. Ainda existe fogo. Ainda existe paixão. Ainda existe paz. Ainda existe zelo. Ainda existe zelo. Ainda existe uma razão. Ainda existe uma. Ainda existem olhos que brilham. Ainda existem olhos que desejando morar em teu coração. Desejando morar em teu coração. Ainda existe uma e a mesma decisão. Ainda existe uma